Oi, pessoal! Hoje eu trouxe um assunto super importante na nossa amada língua portuguesa. Vou falar sobre o sujeito. Ele é um termo super importante na análise sintática e eu tenho certeza que com esse vídeo aqui você vai aprender. Vem comigo! Eu sou a Silvia e você está no canal Português com Silvia Maria. O canal ainda é novo, se puder ajudar, dá um like, se inscrever, ativar o sininho, eu agradeço muito, tá? E a língua portuguesa também agradece. Vamos lá. Trouxe o assunto sujeito. O que é importante que vocês entendam sobre o sujeito? Ele inicia-se, né? A gente já dizendo o quê? Que ele é um termo essencial. O que é ser essencial, pessoal? Ser essencial é algo fundamental, então ele é fundamental dentro de uma oração. Até quando não existe ele, que a gente vai ver mais para frente, vocês vão perceber que ele é fundamental e a gente cita de qualquer forma, tá? Então, é importante que vocês entendam que dentre os termos essenciais existe o sujeito e o predicado. O predicado eu vou falar num próximo vídeo, tá? Outra informação importante, ele pratica ou sofre a ação do verbo. Vocês que já sabem o que é uma voz ativa, uma voz passiva, é quando o sujeito ele recebe a ação do verbo ou quando o sujeito oferta a ação do verbo, né? Ele executa a ação do verbo. Outra informação que eu acho fundamental aqui que eu trouxe para vocês, ele é um protagonista da nossa frase, da nossa oração. O que é ser um protagonista, pessoal? Imaginem uma grande peça teatral. O principal ali, o ator principal, seria o sujeito. Por que a gente está falando isso? Porque toda vez que a gente quiser identificá-lo dentro de uma oração, aliás, toda oração, quando ela é construída, quando a gente cria uma ação, executa uma informação sobre algo ou alguém, a gente está falando do sujeito. Por isso que ele é um termo importantíssimo, né? E a gente vai ver aqui, ó, como identificá-lo agora. Logo depois eu vou passar para vocês os 5 tipos que existem. Então é importante que quando vocês estiverem identificando o sujeito dentro de uma oração, vocês entendam que vocês precisam fazer a seguinte pergunta, né? De quem ou do que eu falo? De quem ou do que eu estou falando, né? Então você vai conseguir, a partir desse exemplo aqui, ó, já começar a entender o que é o sujeito, né? Quando eu tenho uma oração completa, eu vou ter que ter sempre o quê? Termos essenciais, né? De quem eu falo e o que eu falo sobre essa pessoa. No caso, o que eu falo sobre essa pessoa, ela inicia-se sempre a partir da nossa ação, do nosso verbo. Então, o primeiro passo é eu identificar onde está meu verbo, onde está a minha movimentação ali, a minha ação. Aqui nesse caso é saiu, né? Do verbo sair. Daí a gente pergunta, quem saiu? De quem eu estou falando? O menino. Então é muito importante, pessoal, eu vejo as pessoas confundindo demais isso, que vocês percebam que quando eu falo sobre sujeito, não é só uma palavra dentro da oração, tá? É tudo aquilo que eu falo sobre ele. Inclusive os conectivos, os termos que estiverem casados ali, ajudando ele a fazer sentido, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o meu sujeito de quem eu falo, ou o que eu falo, é o menino. É tudo isso aqui, ó. Estão vendo? Perceberam a lógica aqui? Não é só menino, é o menino. Tudo isso daqui é o meu sujeito, ok? Não é só menino e não é só o. É tudo junto. É quem saiu? O menino. Perceberam? Daí, ó, olha a diferença agora. Para eu achar o núcleo, o que é o núcleo? É a parte mais importante. É aquela parte que eu não consigo tirar de modo nenhum da frase, porque senão ela perde sentido. Eu não vou nem saber de quem estou falando. Daí sim, eu vou escolher uma única partícula, né? Ou algumas partículas importantes. Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, o menino saiu. O menino é o sujeito completo, não é isso? Aqui eu tenho o meu sujeito. Qual é a parte mais importante aqui? Qual é a palavra mais importante que eu não consigo tirar? Menino. Então, esse daqui é o meu núcleo. Perceberam? Que fácil? Agora eu vou passar para vocês os 5 tipos de sujeito e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão entender e vão se sair muito bem nas provas. Vamos lá. Começo com o sujeito simples, né? É o que eu já falei aqui em cima, já expliquei aqui em cima. Ele tem um único núcleo. O que isso quer dizer? Vamos analisar a oração aqui de baixo.
A sala de cinema estava lotada. Aí, primeiro passo para eu saber qual é o meu sujeito, eu identifico o meu verbo, não é isso? A minha ação. O que estava lotado? Olha só, o que estava lotado? Que seria o meu predicado, a gente vai falar em outro vídeo. Quem era aqui, pessoal? Era a sala de cinema. Então, tudo isso daqui, ó, é o meu sujeito. Perceberam? Não é só sala, não é só cinema, não é D, não é A. É tudo isso junto, é o meu sujeito. Eu não pego só um pedacinho para dizer de quem eu estou falando, né? De que ou de quem eu estou falando. Então, de quem estava lotada? A sala de cinema. Tudo isso daqui é o meu sujeito. Agora, para eu achar o meu núcleo, para eu saber que é simples, né? O sujeito simples e tem um núcleo só, eu vou ver qual é a parte mais importante que eu não posso retirar daqui. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, é a sala, tá vendo? É a parte mais importante, perceberam? Mais para frente eu vou falar sobre adjunta de nominal, complemento nominal, e vocês vão artigos, tá? Que sempre ajudam muito ali ajudam muito, né, o substantivo, o termo substantivado a fazer sentido, mas nesse caso aqui eu só quero explicar qual é a parte importante, a parte que eu não posso tirar de jeito nenhum. Sala estava lotada, já faz sentido, né? Olha o próximo, sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Percebe agora essa oração? O menino e a menina saíram. Agora a pergunta, eu acho qual é o meu verbo, né? Qual é a minha ação? No caso aqui é saíram, não é isso? Eu pergunto, quem saíram? O menino e a menina, tudo isso junto. É o meu sujeito. Não é um pedacinho só não, é tudo isso junto. E quais são as partes importantes que eu não consigo retirar de jeito nenhum? A frase perde sentido. Menino, meu primeiro núcleo, né? Vou colocar como núcleo 1 e núcleo 2. Olha só, menino, menina, sem usar o, sem usar o e e sem usar o a. Aí eu peguei só o núcleo, só a parte mais importante, ok? Então, 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Agora a gente vai entrar nos 3 últimos, né, que são um pouquinho mais complexos, que eu sei que confunde bastante, mas vocês vão ver que é bem simples, tá? Terceiro, a gente pode se chamar de sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Por que eu trouxe esses nomes que parecem palavrões, né? Desinencial, elíptico. Poxa, professora, chama só de oculto. Não dá. Por quê? Algumas bancas, alguns concursos, algumas apostilas, algumas escolas, elas tendem a colocar nas questões, né, o nome, ao invés de colocar sujeito oculto para você identificar e etc., elas colocam sujeito desinencial. Identifique o sujeito desinencial. Identifique o sujeito elíptico. Então você tem que saber o que é. Tá? Nada mais é do que os 3, de qualquer forma, ou oculto, ou desinencial, ou elíptico, que é a mesma coisa. Eles são invisíveis, né? Ele é invisível. O que isso quer dizer? Eu não consigo achá-lo na oração assim que eu olho para ela. Eu preciso analisá-la e analisar a partir do quê? Dentro do contexto, né? Dentro do verbo, para saber de quem estou falando. Vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor? Vamos lá, ó. Fiz as pazes com o passado. Caramba, o primeiro passo para eu achar o meu sujeito, né? De quem de quem eu estou falando, é o quê? É eu achar meu verbo. Aqui no caso meu verbo é fazer, não é isso? Fiz. Quem fiz as pazes com o passado? A partir do meu verbo, né? E dos meus pronomes que eu sei que acompanham ele ao longo da trajetória aí de pronomes pessoais do caso reto, eu já sei que aqui eu tenho um eu escondidinho. É como se esse sujeito aqui, ele existisse, mas ele fosse tímido. Então ele fica meio que escondidinho debaixo do tapete, tá, pessoal? É por isso que automaticamente, quando eu pergunto, né, quem fiz as pazes com o passado, eu consigo, a partir do meu verbo, saber de quem eu estou falando, ok? Então, nesse caso aqui, o meu sujeito é oculto, tá escondidinho, mas ele existe, eu só consigo saber por ele ser invisível a partir da pergunta que eu faço ao verbo, ok? Então, eu já sei que é o pronome pessoal do caso reto, eu. Vamos ao indeterminado agora, quarto tipo de sujeito. Indeterminado, o que isso quer dizer?
Eu não consigo de modo nenhum saber de quem eu estou falando. Eu posso estar falando de várias pessoas, de uma, de algumas ou de ninguém, quem sabe, né? Mas eu não consigo saber. Um macete importante para vocês saberem que ali trata-se de uma oração com sujeito indeterminado é justamente o quê? São os verbos que estão em terceira pessoa do plural, né? Eles, elas, não é verdade? Então eu trouxe um exemplo aqui, ó. Roubaram a mala. Vamos achar o verbo primeiro, né? Meu verbo aqui é roubar, tá vendo? Roubaram a mala. Vamos perguntar a ele, já que eu não tenho visivelmente ali o meu sujeito de quem eu estou falando, né? Quem roubaram a mala? Não tenho visivelmente. Então eu olho o meu verbo aqui, ó. Quem roubaram? Eu não consigo saber. Eles, elas? Será que foram eles? Será que foram elas mesmo? Então é impossível determinar. Por quê? Ele está em terceira pessoa, né? Do plural. Eles ou elas. Ok? Apareceu desse modo aqui. Ele não está oculto, não, como o de cima. Ele é indeterminado. Beleza? Agora, o quinto e último tipo de sujeito, que eu sei que o pessoal confunde, né? Lembra que eu falei que o sujeito era um termo essencial e que ele era fundamental numa oração? E ele é tão fundamental, tão importante, que até quando eu não tenho ele, a língua portuguesa, né, o pessoal, lá os gramáticos da NGB, criaram um nome para a gente justificar a ausência dele. Vamos ver qual é, ó. Eu chamo de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá, pessoal? O que é isso? É quando eu tenho um verbo impessoal, ele é completamente impessoal. E ser impessoal é diferente dele estar indeterminado. Porque mesmo indeterminado, eu sei que tem alguém ali por trás, escondidinho, que fez a ação. Quando ele é um verbo impessoal, eu praticamente não tenho um executor daquela ação. Vamos ver como. Tem três tipos de casos que acontecem muito, tá? Ou nos fenômenos da natureza, né? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Choveu ontem. Quem choveu ontem, pessoal? Papai do céu? Alá? A natureza? Os extraterrestres? Não dá para saber, né? É um fenômeno da natureza e a gente tem que tratar ele em paralelo, é impessoal. Choveu ontem. É uma ação, existe uma ação, mas não tem sujeito, tá? Outro modo, do verbo haver, né? No sentido de existir, tá? É uma outra opção, ou então do verbo haver, fazer ou ir no tempo, determinando, demonstrando ali, tempo decorrido. O que isso quer dizer? Faz 3 anos que viajei. Quando eu digo faz, quem faz 3 anos? Quem é que faz 3 anos? A gente não consegue determinar, estamos só falando de tempo decorrido, não é verdade? Ou então, por exemplo, no verbo haver aqui, que eu não trouxe um exemplo, mas eu vou falar para vocês. Há anos que pratico reiki. Olha só a oração que eu criei agora. Há anos pratico reiki. Quem há anos? Não se sabe, não é verdade? De quem é que estou falando? Quem há anos? Quem é que fez o há anos? Não dá para saber. Então, pessoal, se for um fenômeno da natureza, haver no sentido de existir, né? Existem anos, né? E haver, fazer e ir no tempo decorrido, no sentido de tempo decorrido que já passou, é uma oração sem sujeito. E aí, ficou fácil? Comenta aqui para mim, por favor, isso é muito importante para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço tudo com muito carinho, muito capricho. Estou aprendendo ainda muita coisa, mas eu quero que você me diga do que você quer que eu faça o próximo vídeo. Se inscreve aqui, curte, por favor, esse vídeo e comenta aqui qual é o próximo vídeo que você quer que eu traga. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau.